Entre canções e mentiras, quando o amor vira mistério, Nova Orleans, 1994. As noites pulsavam ao som do jazz, mas o amor de uma jovem italiana ecoaria em silêncio. Nas margens do rio Mississippi, uma história de paixão e mentira transformaria o romance em desaparecimento. Antes de começarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Então, vamos para a história. As câmeras sempre a seguiram, mas Ilenia Carrisi desejava desaparecer do foco que iluminava sua infância dourada. Filha de duas estrelas italianas, cresceu entre palcos e entrevistas, sonhando com o anonimato que nunca teve. Seus olhos, sempre atentos, pareciam buscar um som distante, algo que a libertasse do eco dos aplausos e da fama herdada. Em janeiro de 1994, decide partir para os Estados Unidos, levando apenas um caderno de anotações e uma mala de couro. Diz aos pais que vai estudar, mas dentro dela nasce um silêncio, o desejo secreto de nunca mais ser encontrada. O voo para a América é longo e inquieto, e Ilenia observa o oceano pela janela, como quem cruza um limite invisível. Ela anota fragmentos em seu diário. As canções mentem menos que as pessoas. Escreve como se previsse o fim. Ao chegar, encontra um país vibrante e cruel, onde ninguém reconhece seu sobrenome. E é exatamente isso que ela queria. A jovem troca hotéis por pensões baratas, experimentando a solidão com a curiosidade de quem desafia o próprio destino. Mas cada rua desconhecida traz um pressentimento de que alguém, em algum lugar, já a espera entre as sombras. Nos primeiros dias, sua presença passa despercebida, um rosto entre tantos outros na névoa úmida de Nova Orleans. A cidade respira música, pecado e saudade. E Ilenia sente que encontrou o cenário perfeito para reescrever quem é. Ela observa os músicos nas esquinas, os bares decadentes, as vozes arrastadas por saxofones noturnos e promessas falsas. Em uma carta nunca enviada, escreve: "Aqui ninguém me vê, e ainda assim sinto que estou sendo observada." O destino se aproxima lentamente, embalado pelo som do jazz que ecoa até o amanhecer. No espelho do quarto, seu reflexo parece mais pálido, como se parte dela já tivesse se apagado no caminho. Os jornais falam de tempestades e corpos encontrados no rio, mas Ilenia apenas sorri diante das manchetes. Ela acredita que o perigo mora no cotidiano, disfarçado de gentileza, nas vozes que oferecem abrigo. Numa noite qualquer, ao descer para o bar do hotel, ouve um saxofone distante, uma nota que corta o ar como um presságio. E é naquele som, melancólico e hipnótico, que o destino finalmente a encontra. A cidade parecia respirar através das notas que escapavam dos bares, misturando melancolia e decadência. Ilenia caminhava pelas ruas molhadas, observando vitrines antigas e cartazes rasgados que contavam histórias de outro tempo. O ar era denso, carregado de cheiros, bourbon, fumaça e ferrugem, uma mistura que a fazia sentir-se viva e vulnerável. Hospedou-se em pensões baratas, quartos com papel de parede desbotado e janelas que rangiam com o vento do rio. Cada noite era um novo disfarce. Turista, estudante, sonhadora, tudo, menos a filha de um nome famoso. As ruas do French Quarter pareciam hipnotizá-la, com seus músicos errantes e luzes que nunca se apagavam. Ela se perdia entre becos, fascinada por vozes que falavam de amores breves e tragédias esquecidas. Os sons pareciam lhe contar segredos, e Ilenia começou a escrever letras inspiradas nas melodias que ouvia de longe. Nas entrelinhas havia confissões, frases sobre medo, saudade e algo que ela mesma não conseguia explicar. A solidão, antes desejada, começava a ganhar forma humana, como se alguém a seguisse na cadência das ruas. Durante o dia,
ela frequentava cafeterias silenciosas, observando rostos cansados refletidos em xícaras fumegantes. Carregava um caderno preto, onde rabiscava versos e nomes de lugares que a cidade parecia sussurrar. O garçom do café dizia que Nova Orleans era viva, mas que às vezes a cidade também escuta. Essas palavras a acompanhavam enquanto o sol caía e o rio ganhava tons dourados de desespero e nostalgia. Ilênia sentia que havia algo ali, uma promessa ou talvez um aviso escondido entre as canções. Naquela noite, o vento trouxe o som de um saxofone vindo da esquina oposta à sua pensão. Ela parou diante da janela, tentando identificar o músico que tocava sem plateia, perdido na própria melodia. A música era triste e envolvente e parecia chamá-la, nota por nota, como um convite silencioso. Ilênia desceu as escadas com passos contidos, atraída pela curiosidade e por uma sensação que beirava o medo. Quando o viu pela primeira vez, o homem estava de costas, tocando como se ninguém mais existisse. O músico era alto, magro, vestia um sobretudo escuro e mantinha o chapéu abaixado sobre o rosto. As luzes do poste tremulavam, refletindo o brilho metálico do instrumento em meio à neblina da rua. Ilênia se aproximou em silêncio, como se temesse romper o encanto que aquela melodia lançava no ar. O som do saxofone era diferente de tudo que já ouvira. Parecia conter dor, confissão e promessa ao mesmo tempo. Quando ele parou de tocar, ergueu lentamente o olhar e sorriu com a calma de quem já a esperava. O nome dele era Alexander, um homem de voz baixa e presença quase hipnótica, dono de gestos suaves e calculados. Disse ter vivido entre bandas que nunca deram certo e que agora tocava apenas para os fantasmas da cidade. Ilênia riu, achando graça, mas sentiu um arrepio quando ele acrescentou: "Alguns deles ainda me escutam." Ele falava como quem conhecia as ruas como um mapa de memórias e pecados, onde cada esquina escondia um segredo. E em poucos minutos, entre conversas e notas, algo entre eles começou a nascer. Uma afinidade feita de silêncio e curiosidade. Alexander começou a tocar apenas para ela nas noites seguintes, sempre no mesmo cruzamento, à mesma hora. Ilênia, envolta em casacos leves, o observava de longe, sentada no degrau de uma antiga casa abandonada. Havia algo familiar na música dele, como se cada acorde revelasse partes daquilo que ela tentava esquecer. Ele parecia saber quem ela era, embora nunca tivesse perguntado, como se adivinhasse detalhes que ela mesma escondia. A fronteira entre admiração e medo começava a se dissolver a cada nova canção sob o luar do Mississippi. Uma noite, enquanto ele tocava, Ilênia percebeu algo estranho refletido na vidraça do bar ao lado. Atrás deles, na penumbra da rua, um vulto observava em silêncio, imóvel, como uma sombra antiga. Quando ela se virou, o vulto desapareceu e o saxofone cessou abruptamente, deixando o ar suspenso. Alexander, sem dizer palavra, apenas guardou o instrumento e desviou o olhar, como se nada tivesse acontecido. E pela primeira vez, Ilênia teve a sensação de que aquela música não era apenas para ela, mas um aviso. Os dias seguintes se tornaram uma sequência de encontros breves e conversas carregadas de silêncio. Alexander parecia surgir do nada, como se a cidade o entregasse a cada crepúsculo e o tomasse ao amanhecer. Ilênia anotava fragmentos das falas dele em seu caderno, frases sobre amor, liberdade e o preço de ser lembrado. Ela sentia que suas vidas se entrelaçavam numa harmonia frágil, sustentada por notas que nunca terminavam. Era um amor nascido no intervalo entre duas músicas, bonito demais para durar, estranho demais para ser real. Ele a levava a bares esquecidos, onde velhos músicos tocavam para mesas vazias e garrafas quase cheias. Falava sobre o passado com a clareza de quem mente pouco,
mas esconde muito nas pausas entre as palavras. Dizia que não acreditava em coincidências, que alguns encontros são só o destino corrigindo erros antigos. Ilênia, fascinada e confusa, tentava decifrar o que havia por trás daquela serenidade inquietante. A cada noite, ela percebia que sabia menos sobre ele, mesmo dormindo ao lado de seu mistério. O romance cresceu entre fumaça e promessas, embalado por músicas que pareciam compor sua própria trilha. Ela começou a cantar enquanto ele tocava, e juntos criaram canções que falavam de fuga e esquecimento. Um turista jurou tê-los visto gravando algo nas margens do rio, sob o luar filtrado por nuvens pesadas. Outros diziam que ela chorava após cada apresentação, como se algo em suas canções doesse demais, e o rumor se espalhou. O casal de músicos que amava ao som de melodias tristes e risadas mentirosas. Certa madrugada, Alexander lhe deu um colar com uma pequena chave de bronze, pedindo que nunca o abrisse. Ela abre o que deve continuar trancado, disse, enquanto o vento fazia as janelas vibrarem no quarto antigo. Ilênia guardou o objeto, mas àquela altura já sabia que amor e perigo estavam na mesma partitura. Havia algo nos olhos dele, um brilho fugaz, como o reflexo da água antes da tempestade. E naquela noite, ao adormecer, sonhou com uma porta enferrujada e uma canção que terminava com um grito. O casal mudou-se para um pequeno hotel na Bourbon Street, onde o tempo parecia se dissolver em fumaça e jazz. O quarto 209 ficava no fim de um corredor úmido, iluminado por lâmpadas que piscavam em intervalos irregulares. A recepcionista dizia ouvir música vindo dali, mesmo quando o saxofone não estava presente. Ilênia passava os dias trancada, escrevendo letras sem melodia, como se temesse que alguém as escutasse. Alexander desaparecia por horas, retornando sempre com o mesmo olhar distante e um cheiro de chuva. Testemunhas relatavam discussões abafadas, palavras cortadas, portas batendo, passos apressados de madrugada. Em certa noite, hóspedes do andar de baixo juraram ter ouvido uma mulher implorar em outro idioma. No dia seguinte, o casal desceu para o café como se nada tivesse acontecido, sorrindo em silêncio. Ilênia segurava firme a chave do colar, enquanto ele, calmo, lia um jornal em que seu próprio nome jamais existira. A garçonete notou algo estranho. Os olhos dela estavam vermelhos, mas o sorriso era de quem desistiu de falar. As paredes do quarto guardavam o eco das brigas e o ranger dos móveis empurrados contra o chão. O gerente comentou com os policiais que as luzes piscavam sempre que aquele homem voltava. Ninguém soube explicar por que o quarto 209 permanecia mais frio que os demais, mesmo com o aquecedor ligado. Entre as roupas de Ilênia, encontraram papéis queimados, frases ilegíveis e uma foto cortada ao meio. A metade que restava mostrava apenas o braço de Alexander segurando o saxofone. Na última noite em que foram vistos juntos, uma tempestade encobriu a cidade com trovões e sirenes distantes. Ilênia foi vista na janela, olhando para a rua como se esperasse alguém que nunca mais voltaria. Alexander tocava, imóvel, uma melodia lenta e dissonante que soava como despedida. Quando o som cessou, o hotel mergulhou em um silêncio impossível, pesado demais para o espaço estreito. No espelho trincado do quarto, a umidade desenhou uma forma que lembrava um rosto e parecia estar chorando. Do outro lado do oceano, a família Carrisi começava a perceber que algo estava fora de lugar. As cartas de Ilênia haviam parado e as ligações, antes diárias, tornaram-se breves, quase impessoais. Romina Power lembrava da voz da filha, pausada, distante, como se houvesse alguém escutando a chamada. Em certas noites, o som do jazz atravessava a linha, misturado a ruídos metálicos e passos ao fundo.
Está tudo bem, mamãe, dizia ela, mas a frase soava ensaiada, quase forçada, como uma letra repetida demais. A polícia de Nova Orleans registrava apenas uma hóspede estrangeira sem histórico, sem endereço fixo. Os recepcionistas do hotel afirmavam que ela passava horas trancada, murmurando palavras em italiano. Quando o telefone tocava, Alexander atendia primeiro, sempre calmo, mas nunca deixava a voz dela falar muito. Os investigadores notaram um padrão. Todas as chamadas terminavam abruptamente em exatos 2 minutos e 30. Nenhum ruído de despedida. Apenas o clique seco da linha sendo cortada por alguém que controlava o diálogo. Romina tentou rastrear as ligações, mas os registros pareciam alterados. Datas invertidas, horários inexistentes. Uma gravação obtida por técnicos revelou algo inquietante. Um eco distante, como se a chamada viesse do rio. A mãe chorou ao ouvir o que parecia ser o som de um saxofone misturado à respiração da filha. Não é música, disse o perito. É uma gravação antiga. Alguém está reproduzindo isso. A família começou a entender que as vozes talvez não fossem ao vivo. Apenas ecos de um plano cuidadosamente encenado. Na noite de 5 de janeiro, a última ligação veio às 23h17. Eu estou cansada, mas estou livre, disse Ilênia, antes que o ruído da água cobrisse tudo. Depois disso, silêncio. Nenhum contato, nenhuma tentativa de retorno. Apenas o vazio da linha muda. O operador do hotel jurou ter visto Alexander sair logo após, vestindo o mesmo sobretudo encharcado. E quando subiram ao quarto, encontraram o telefone fora do gancho, ainda vibrando, como se alguém tivesse acabado de desligar. Quando os policiais entraram no quarto 209, o som do telefone ainda ecoava no silêncio abafado do ambiente. A cama estava desfeita, as cortinas rasgadas e o abajur tombado lançava uma luz amarelada sobre o chão. Entre lençóis úmidos e garrafas vazias, encontraram um pedaço de papel rasgado com uma frase escrita à pressa. A verdade está nas canções. As palavras tremiam, como se escritas por alguém que tentava fugir de si mesmo. A letra, contudo, não combinava com a de Ilênia, registrada nos diários apreendidos dias antes. A perícia constatou que o bilhete fora escrito com tinta diferente, em papel de um bloco que não pertencia ao hotel. O texto tinha marcas de água, como se tivesse sido molhado, e depois seco às pressas junto a outros papéis queimados. No verso, traços quase invisíveis formavam uma sequência de números, parcialmente apagados pela umidade. Os detetives suspeitaram que fosse uma data ou uma cifra, mas o código nunca foi decifrado. Alexander, quando questionado, apenas respondeu: ela escrevia o que eu tocava. Entre os pertences de Ilênia, havia cadernos com trechos de letras que pareciam prever seu próprio fim. Quando o rio chamar meu nome, eu responderei cantando, dizia uma das anotações em tinta azul desbotada. Romina reconheceu a caligrafia da filha, mas afirmou nunca ter ouvido aquela frase antes. A polícia buscava conexão entre o bilhete e as fitas de gravação encontradas na mala do músico. Cada detalhe aumentava o mistério e a sensação de que as canções escondiam mais do que sentimento. Na noite em que o bilhete foi descoberto, o detetive encarregado ouviu algo vindo do quarto vizinho. Um ruído baixo, quase um sussurro, atravessava a parede. Notas curtas, repetitivas, como um saxofone distante. Ele abriu a porta, mas o quarto estava vazio, as janelas trancadas e o rádio desconectado da tomada. Sobre a cama, apenas o reflexo de uma sombra movendo-se sozinha na parede. O som cessou de repente e o policial jurou ter ouvido uma voz feminina dizer: não é mentira se a música continuar. Na madrugada de 6 de janeiro de 1994, a chuva havia cessado, deixando o ar pesado e o chão coberto de reflexos.
Uma mulher foi vista caminhando pela margem do rio Mississippi, envolta em um casaco claro e passos lentos. O segurança da doca relatou que ela parecia falar sozinha, olhando para a água como quem responde a uma voz. Os registros indicam que era Ilênia, mas nenhum outro detalhe confirmava a presença de Alexander por perto. Testemunhas disseram que o som de um saxofone ecoava à distância, mesmo sem músicos nas ruas naquela hora. O vento empurrava as nuvens baixas e as luzes do porto oscilavam sobre o espelho escuro do rio. Um barqueiro declarou ter visto um vulto se aproximando dela, alto, magro, usando um chapéu abaixado. Por alguns segundos, os dois ficaram imóveis, silhuetas recortadas pela neblina e pela luz dos postes. Depois, o homem desapareceu atrás do cais e a mulher continuou andando até a beira da água. Poucos minutos depois, o barqueiro ouviu um som seco, como o estalo de madeira partida. A polícia encontrou marcas de pés descalços na lama, indo em direção ao rio e sumindo na maré alta. Entre as rochas havia uma correntinha partida, idêntica àquela que Ilênia usava nas fotos enviadas à mãe. Nenhum corpo foi localizado e as buscas se estenderam por dias, cobrindo quilômetros de correnteza turva. O detetive responsável descreveu a cena como estranhamente calma, como se o rio esperasse por ela. Os jornais noticiaram o caso como desaparecimento voluntário, mas a palavra suicídio nunca foi confirmada. Na última fotografia registrada naquela noite, um reflexo surge ao fundo, uma silhueta escura, imóvel, na névoa. Os técnicos afirmaram tratar-se de uma distorção da lente, mas o formato lembrava um homem segurando algo nas mãos. A filmagem termina abruptamente, como se alguém tivesse desligado a câmera no instante em que o vulto se move. Dias depois, moradores relataram ouvir o som de um saxofone vindo do rio, embora ninguém estivesse tocando. E em uma das boias de resgate, escrita a giz, alguém deixou uma frase. Ela apenas seguiu a melodia. Após a madrugada no rio, Alexander foi chamado para prestar depoimento, mas nada sobre ele parecia existir. Sem documentos, endereço ou histórico, o homem era uma sombra com voz e instrumento, sem passado comprovado. Os policiais registraram que ele permaneceu calmo, respondendo com frases curtas e um olhar que nunca desviava. Disse que ela se libertou da mentira e que a música foi apenas o caminho. Nenhuma acusação formal pôde ser feita. Faltavam provas e sobravam enigmas. 2 dias depois, Alexander desapareceu da delegacia antes da segunda intimação. A cela onde fora mantido estava trancada por dentro e o saxofone deixado sobre o banco tocou uma nota sozinha. O agente que ouviu jurou que o som vinha do instrumento, mas não havia ninguém no corredor. As câmeras de segurança falharam entre 2h36 e 2h38, tempo suficiente para que ele sumisse sem deixar rastros. Um registro de rádio da polícia captou ruído semelhante ao de uma gravação antiga, com ecos e vozes distorcidas. Quando retornaram ao hotel, encontraram o quarto 209 novamente aberto, mas tudo estava diferente. As malas haviam desaparecido, o espelho quebrado fora substituído e a cama parecia nunca ter sido usada. No chão, um pequeno cartão do clube de jazz, The Blue Silence, trazia a data 7 de janeiro rabiscada à mão. A equipe foi até o local, mas o bar estava fechado havia mais de 5 anos, condenado por incêndio e abandono. Entre as cinzas, acharam uma única coisa intacta, uma fita cassete com o nome Ilênia Take One. O som gravado na fita era perturbador, notas desconexas, ruídos de água e uma voz feminina distante. Os peritos isolaram a frase final, dita quase num sussurro. Ele disse que me ouviria para sempre. A origem da gravação era impossível de rastrear e o material parecia anterior ao desaparecimento.
Nenhum funcionário do hotel, bar ou delegacia voltou a ver Alexander após aquela noite. Mas em certas madrugadas, a polícia recebia chamadas anônimas com música de saxofone ao fundo e nenhuma voz. As fitas encontradas no quarto e no bar queimado foram enviadas ao laboratório forense do estado. Eram mais de 10 rolos, todos rotulados com nomes de músicas inexistentes e datas sem sequência lógica. Ao reproduzi-las, os técnicos ouviram o som de saxofone intercalado por chiados, vozes e gravações de rua. Em algumas faixas, era possível distinguir o barulho de água corrente, como se tivessem sido feitas perto do rio. Mas o que mais chamou a atenção foi a presença constante de uma voz feminina, suave e hesitante, dizendo trechos em italiano. Os peritos acreditavam que as fitas eram diários sonoros, confissões registradas em meio à improvisação musical. Cada rolo parecia seguir um padrão: melodia, pausa e uma frase cortada no final, como se alguém desligasse o gravador. Na fita rotulada Ilenia Take 3, ouvia-se nitidamente uma mulher rindo antes de um grito abafado. Logo após, o som de passos apressados e o estalar de uma tampa de metal, seguido por silêncio absoluto. Os investigadores interromperam a reprodução, temendo que as fitas revelassem mais do que podiam comprovar. Um especialista em acústica analisou o ruído de fundo e identificou frequências incompatíveis com gravações analógicas. Aparentemente, as fitas haviam sido manipuladas, sobrepostas com camadas de sons gravados em diferentes momentos. Entre essas camadas, uma voz masculina surgia de forma quase subliminar, repetindo: "Ela ainda canta". A frase se repetia em diversos trechos, sempre com variações de ritmo, como se fizesse parte da melodia. Era impossível saber se Alexander as gravara ou se alguém continuou o trabalho após o desaparecimento dele. A última fita, datada de 8 de janeiro, continha algo ainda mais inquietante. As notas do saxofone cessam bruscamente e, por alguns segundos, ouve-se o barulho do vento sobre a água. Então, uma voz feminina, reconhecida por especialistas como a de Ilenia, sussurra em inglês: "I'm still here". O som termina com o chiado do gravador, seguido de um estalo idêntico ao registrado nas ligações interceptadas. E, ao final da fita, uma mensagem quase inaudível: "Procure o eco, não o corpo". Durante semanas, mergulhadores vasculharam cada curva do rio Mississippi, guiados por boias e câmeras térmicas. A correnteza, densa e imprevisível, devolvia apenas objetos comuns: garrafas, tecidos, fragmentos de madeira. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma evidência biológica, nada que confirmasse a presença de Ilenia nas águas. O relatório final descrevia o caso como busca sem resultado provável, mas os agentes evitavam comentar em público. Um deles confessou em off: era como procurar alguém que o rio não quis aceitar. A família Carrisi acompanhava as operações à distância, com a esperança sustentada por contradições no relatório. A corrente do Mississippi naquela época era forte o suficiente para arrastar qualquer corpo por quilômetros. Ainda assim, o perito local afirmou que certos vestígios deveriam ter aparecido, mesmo meses depois. O silêncio das autoridades alimentava rumores. Alguns diziam que o corpo fora encontrado e ocultado. Outros afirmavam que Ilenia jamais chegara ao rio, que sua história terminara em algum outro lugar, não mapeado. A ausência física transformou o caso em obsessão pública, e jornalistas começaram a revisitar cada pista esquecida. Cartas anônimas chegavam à redação com supostas localizações e fotos borradas de uma mulher parecida com ela. Em uma delas, uma mensagem escrita em letras vermelhas: "A música é o corpo, escutem as margens". A polícia recolheu o envelope, mas as impressões digitais pertenciam a diferentes pessoas, sem conexões diretas.
Era como se a verdade tivesse se diluído na própria lenda, tornando-se parte do folclore moderno de Nova Orleans. Numa noite chuvosa, um morador do cais relatou ter visto uma mulher loira caminhando sozinha sob o pontilhão. Carregava algo nas mãos, uma fita cassete, e desapareceu na neblina antes que ele pudesse se aproximar. Os cães farejadores seguiram o rastro até a beira do rio, onde encontraram pegadas recentes e marcas circulares no chão. Perto dali, presa entre as rochas, uma tampa de fita quebrada trazia escrito à mão, Take 4, e sobre a pedra úmida, um som parecia vibrar sozinho, como se o rio respirasse em ritmo de jazz. Meses depois, uma fita sem remetente chegou à casa dos Carrize, vinda dos Estados Unidos sem qualquer identificação. O envelope trazia apenas a inscrição, para Romina, escute à noite, escrita em caligrafia irregular e inclinada. O técnico que examinou o pacote confirmou. A fita era idêntica às do conjunto apreendido pela polícia de Nova Orleans. Na etiqueta, uma única palavra em caneta azul, Echo. Romina hesitou por horas antes de apertar o play, como se já soubesse que ouviria mais do que estava pronta para aceitar. A gravação começava com o som do vento e gotas de água batendo em superfícies metálicas, como mastros de um cais. Depois, uma melodia breve de saxofone surgia, arrastada e trêmula, misturada à respiração de alguém próximo ao microfone. De repente, uma voz feminina rompeu o silêncio, doce, mas cansada, dizendo em italiano, "Eu escolhi desaparecer." A frase se repetia, cada vez mais distante, como se ecoasse dentro de um túnel ou sob a água. Romina parou a fita, mas jura ter ouvido seu próprio nome ser sussurrado entre as últimas notas. Os peritos isolaram o áudio e confirmaram que a voz era compatível com a de Ilênia, sem margem para manipulação. Contudo, a gravação apresentava interferências temporais, sons sobrepostos, que não poderiam existir juntos no registro. Entre os ruídos, havia trechos de programas de rádio datados de semanas após o desaparecimento. Era como se a fita tivesse sido montada ao longo do tempo, em diferentes momentos e lugares. O caso ganhava uma nova camada, não apenas um desaparecimento, mas uma comunicação impossível. As autoridades tentaram rastrear a origem do pacote, mas a etiqueta postal levava a um endereço inexistente. Um funcionário do correio local relatou que o pacote havia sido deixado na caixa durante a madrugada, sem registro. As câmeras de segurança mostraram apenas uma figura encapuzada, imóvel por alguns segundos diante do balcão. Quando a polícia ampliou a imagem, o reflexo do vidro mostrou algo improvável, o contorno de um saxofone pendendo do ombro. E o relógio da gravação interna marcava 2h37, o mesmo horário em que, meses antes, Alexander havia desaparecido. Romina Power transformou a ausência em rotina, como quem aprende a conviver com o som de um eco distante. Em cada entrevista, falava da filha no presente, recusando o verbo foi, como se a morte exigisse confirmação física. Guardava em seu quarto o gravador, as cartas e a fita rotulada Echo, que escutava apenas em noites de silêncio absoluto. Dizia ouvir detalhes novos a cada audição, ruídos, respirações e uma segunda voz que surgia por trás de Ilênia. Para muitos, era delírio de mãe. Para ela, era o único vestígio de uma vida que insistia em continuar cantando. Os repórteres voltaram a procurá-la quando novas pistas falsas surgiram em jornais europeus. Havia supostas aparições em Cuba, Honduras, até em mosteiros isolados do interior dos Estados Unidos. Romina analisava cada foto com calma cirúrgica, procurando o olhar da filha em rostos anônimos e borrados. Nenhuma correspondência total, apenas semelhanças que alimentavam a esperança e prolongavam o tormento. A polícia, cansada de reabrir o caso, passou a tratá-lo como desaparecimento indefinido, sem presunção de morte. Albano, o pai,
defendia a necessidade de encerrar a busca, dizendo que o silêncio também é uma resposta. Mas Romina mantinha o quarto de Ilênia intacto, com flores trocadas e o diário aberto na última página escrita. O colar com a chave de bronze permanecia sobre a mesa e ninguém soube explicar como ele voltara à Itália. O metal estava oxidado e na parte interna havia uma nova inscrição, quase ilegível. Ela ainda canta. Nenhum perito conseguiu determinar quando ou por quem a frase fora gravada. Com o passar dos anos, Romina passou a receber ligações anônimas durante as madrugadas de janeiro. As chamadas duravam poucos segundos, com o som familiar de um saxofone tocando a mesma melodia do cais. Ela nunca respondeu, apenas escutava, com lágrimas contidas, até o clique seco encerrar o contato. Certa vez gravou uma dessas ligações e mostrou a um especialista em áudio, que notou algo impossível. Entre as notas, uma respiração feminina dizia: "Mamãe, o amor não mente, só muda de forma." 3 décadas depois, o desaparecimento de Ilênia Carrisi permanece como um enigma insolúvel. As investigações se fragmentaram entre teorias conspiratórias, falhas processuais e memórias distorcidas pelo tempo. Cada detetive que revisitou o caso terminou com mais perguntas do que respostas, como se o dossiê fosse um labirinto. O nome de Alexander jamais foi localizado em registros civis, nem em passaportes, nem em necrotérios. Era como se o homem e a música tivessem sido fabricados pela própria cidade para esconder algo maior. Arquivos oficiais indicam que algumas fitas desapareceram do cofre policial em 2001 sem explicação documentada. Os guardas negaram envolvimento e as câmeras do depósito estavam desligadas na noite do sumiço. Uma semana depois, uma das fitas foi deixada na porta de uma rádio local, acompanhada por um bilhete anônimo. Enquanto houver quem escute, ela nunca terá partido. O radialista transmitiu o trecho ao vivo, e milhares juraram reconhecer a voz de Ilênia dizendo o próprio nome. Com o tempo, Nova Orleans transformou o caso em lenda urbana, misto de amor trágico e assombração moderna. Turistas visitam a margem do rio, onde ela teria desaparecido, levando flores, cartas e instrumentos quebrados. Músicos locais dizem sentir uma presença quando tocam certas melodias nas noites úmidas de inverno. Uns juram que o saxofone toca sozinho. Outros afirmam ver uma mulher loira caminhando sobre a névoa do cais. As autoridades chamam de histeria coletiva. Os moradores chamam de a canção que nunca termina. Romina envelheceu, mas recusa o fechamento do caso, dizendo que o amor não pode ser arquivado. Em documentários recentes, fala de Ilênia como a voz que o tempo não conseguiu apagar. Ela acredita que a filha escolheu desaparecer, não por medo, mas para se libertar do que chamava de destino herdado. Os investigadores continuam a procurar o que restou: fragmentos de som, anotações perdidas e ecos de um passado inacabado. E enquanto houver alguém disposto a escutar, a história continuará, entre a fé, o crime e a melodia. O tempo passou, mas o som permaneceu, um sussurro melódico que o vento ainda carrega pelas ruas de Nova Orleans. Nas madrugadas mais frias, o eco do saxofone mistura-se ao murmúrio do rio como se alguém continuasse tocando. Alguns dizem que é o espírito de Alexander, outros que é Ilênia quem responde, cantando a própria ausência. Nenhum deles foi visto novamente, e o caso, arquivado como inconclusivo, tornou-se sinônimo de amor condenado. Entre as sombras do cais, a história segue viva, tocada em notas que ninguém mais soube reproduzir. Romina visita a cidade uma vez por ano, sempre na mesma data, sempre à beira da mesma água. Deixa flores, fita um ponto distante e fecha os olhos, como se escutasse um chamado que só ela reconhece. Os turistas passam sem notar,
mas os moradores dizem que o ar muda quando ela chega, mais pesado, mais lento. Naquela noite, uma tempestade leve encobre o som da cidade e por um instante tudo parece suspenso. Então, uma nota isolada de sax ressoa do nada, longa e trêmula, como se o rio respirasse. A fita eco é reproduzida uma última vez por um jornalista curioso, décadas após o desaparecimento. A gravação começa com o chiado habitual, mas aos 30 segundos há uma pausa e uma nova voz se insinua. Dessa vez, masculina, calma e próxima demais do microfone. A verdade nunca se grava, apenas se repete. Logo após, o som de passos sobre madeira e um suspiro que se confunde com o sopro final de um instrumento. O jornalista, assustado, jura que a fita parou sozinha, marcando 2 minutos e 37 segundos exatos. Nos arquivos policiais, há uma última nota datada de 1994, sem assinatura, escrita à máquina em papel amarelado. Caso encerrado por ausência de corpo, voz presente. Os investigadores posteriores a chamaram de coincidência, os poetas de tragédia e os músicos de maldição. Mas para quem escuta entre a chuva e o ruído das docas, a história nunca realmente termina. Porque, às vezes, o amor não desaparece, apenas muda de frequência. Encerramento para YouTube. Se você ficou até o final desta história, já sabe, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima investigação.